Patrícia Abravanel tem um sonho estranho com o pai Silvio Santos. Sem saber qual seria o significado de tudo aquilo, ela toma uma decisão que deixa a mãe Iris Abravanel preocupada. Patrícia sempre foi conhecida pelo seu sorriso cativante e pela energia positiva que herdou de seu pai, o eterno comunicador Silvio Santos. Mas por trás dessa imagem pública, havia um silêncio que poucos conseguiam enxergar. A saudade que insistia em acompanhá-la desde a partida de seu maior exemplo. Foi nesse contexto íntimo e delicado que uma experiência inesperada se apresentou a ela, capaz de transformar completamente sua maneira de lidar com a ausência. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal para não perder nenhum momento desse relato. Tudo começou em uma noite comum, aparentemente igual a tantas outras, quando Patrícia teve um sonho que não se parecia com nenhum que já tivesse vivido antes. No sonho, ela se viu diante do pai em um ambiente iluminado, cercado por uma tranquilidade indescritível. Não houve palavras trocadas, mas havia algo na expressão dele que transmitia paz e uma mensagem silenciosa, como se estivesse confiando a ela uma missão. Ao despertar, Patrícia não conseguiu ignorar a intensidade do que havia sentido. O coração acelerado, a mente tomada por lembranças e a sensação de que aquilo não era apenas fruto de sua imaginação. Esse encontro único mexeu profundamente com suas emoções e abriu espaço para uma dúvida que não a deixou em paz. Qual seria o significado de tudo aquilo? A partir desse instante, a rotina de Patrícia passou a carregar uma inquietação nova. Ela continuava cumprindo seus compromissos profissionais, sorrindo diante das câmeras, cuidando da família, mas no íntimo havia algo que pulsava diferente. O sonho ecoava em cada silêncio, como se fosse um chamado para algo maior, como se Silvio ainda quisesse lhe dizer que estava presente, mesmo não estando mais fisicamente ao seu lado. Esse mistério foi crescendo e se transformando em uma necessidade de compreender melhor o que tinha vivido. O público que a acompanha sempre associou Patrícia à imagem da filha dedicada, que herdou a veia artística do pai e também sua capacidade de emocionar. Mas poucos sabiam da luta silenciosa que travava contra o vazio deixado pela perda. A força que sempre demonstrou agora encontrava uma brecha de fragilidade, revelando uma mulher que, mesmo cercada de amor, ainda buscava respostas. O sonho veio como uma chave inesperada para essa reflexão. Era impossível não se perguntar: teria sido apenas uma criação de sua mente por saudade ou um verdadeiro encontro espiritual? Essa incerteza, misturada à saudade, tornou-se combustível para que Patrícia começasse uma jornada íntima em busca de significado. Não havia ainda clareza sobre o que deveria fazer, mas algo dentro dela já sabia que não poderia simplesmente seguir como antes. O sonho não havia sido em vão. Ele seria o ponto de partida de uma transformação, um chamado para que ela olhasse além da dor e redescobrisse no amor do pai a força que sempre a guiou. Nos dias seguintes ao sonho, Patrícia acordou tomada por uma mistura de ansiedade e melancolia. A lembrança do rosto do pai era tão nítida que parecia ter acontecido de fato, como se tivesse atravessado o tempo e o espaço para encontrá-lo novamente. Quanto mais ela tentava racionalizar, mais forte se tornava a sensação de que havia algo escondido por trás daquela experiência. Ao longo dos dias, a lembrança não se dissipava. Pelo contrário, tornava-se uma presença constante, um chamado que se repetia em sua mente e que a impedia de seguir em frente sem buscar uma resposta. Era como se o silêncio deixado por Silvio tivesse se transformado em uma voz muda, pedindo-lhe que desse um passo em direção ao desconhecido. A dúvida começou a corroer sua tranquilidade. Patrícia sempre foi uma mulher de fé, mas também de razão, acostumada a equilibrar coração e mente em cada decisão. Agora, no entanto, a lógica parecia insuficiente. Havia algo mais forte que a puxava, uma intuição quase dolorosa, que a lembrava a cada instante de que o sonho não poderia ser ignorado. Essa insistência foi se transformando em angústia. Em momentos de descanso, quando estava sozinha, as memórias do pai surgiam com intensidade, acompanhadas daquela mesma sensação vivida durante o sonho. Em conversas casuais, qualquer menção ao nome de Silvio parecia reacender a ferida e, ao mesmo tempo, reforçar a ideia de que ele ainda queria transmitir algo. Conforme os dias passavam, Patrícia percebeu que não conseguiria encontrar paz sem tomar uma decisão. Foi então que uma ideia tomou forma com clareza. Ela precisava visitar o túmulo do pai. Não era apenas um gesto simbólico de respeito ou saudade, mas uma necessidade urgente de estar próxima dele, mesmo que em um espaço marcado pela ausência. Era como se sua alma tivesse escolhido esse caminho para tentar decifrar a mensagem que o sonho havia deixado em aberto. Tomar essa decisão não foi fácil.
Acompanhada com a mãe, Iris percebeu que também havia nela uma mistura de dor e acolhimento. Iris compreendia melhor do que ninguém a profundidade daquela ausência, mas não deixou de oferecer apoio. O vínculo familiar se mostrava novamente como alicerce para enfrentar momentos de fragilidade. A jornada até o cemitério, portanto, não era apenas um deslocamento físico, mas uma travessia emocional. Patrícia estava prestes a confrontar suas memórias mais dolorosas, movida por uma fé silenciosa de que encontraria respostas. Dentro dela, a angústia se misturava à esperança. Ela ainda não sabia o que iria descobrir, mas tinha certeza de que o sonho havia plantado uma semente impossível de ser ignorada, e que sua vida jamais voltaria a ser a mesma depois dessa escolha. A viagem até o cemitério foi marcada por um silêncio denso, entrecortado apenas pelos pensamentos de Patrícia. Cada lembrança com o pai surgia como se fosse um filme dentro dela, trazendo de volta risadas, conselhos e momentos que agora carregavam um peso diferente. Ao chegar diante do túmulo, a emoção a dominou. Patrícia se permitiu falar como se ele ainda estivesse ali, revelando a saudade acumulada e as perguntas que insistiam em permanecer sem resposta. Foi um desabafo sincero, sem reservas, no qual a dor se misturava à gratidão por tudo o que havia vivido ao lado dele. Era como se, naquele instante, ela tivesse encontrado um espaço seguro para abrir o coração e expor a fragilidade que guardava há tanto tempo. Enquanto as lágrimas escorriam, Patrícia sentia uma presença que não conseguia explicar. Não era algo físico, mas uma energia que a envolvia com uma calma incomum. Era como se o sonho tivesse se estendido até aquele momento, como se a mensagem silenciosa ainda ecoasse ao seu redor. Essa percepção a fez acreditar que não estava sozinha, que havia de fato uma conexão viva entre ela e o pai. Foi então que a figura de Dona Ana, que acompanhava a família há anos e se tornará confidente em muitos momentos, se aproximou com a serenidade de quem enxerga além do óbvio. Com sua sensibilidade, Dona Ana afirmou sentir também a presença de Silvio Santos ali, trazendo à tona a confirmação que Patrícia tanto precisava. Suas palavras não foram ditas de forma elaborada, mas carregadas de uma convicção simples e verdadeira, capazes de atravessar o coração de quem as ouvia. Para Patrícia, ouvir aquilo foi como receber um sinal direto de que o sonho não era apenas fruto de sua imaginação, mas uma manifestação de algo maior. A certeza que antes parecia distante agora se revelava de forma palpável. Esse instante se tornou o ponto de virada de sua jornada. O peso da dúvida começou a se dissipar, dando espaço a uma sensação de alívio que ela não experimentava desde a perda. Era como se a espiritualidade tivesse se feito presente de forma clara, transformando o luto em uma lembrança viva de amor. Iris, que observava a cena com o coração apertado, também se emocionou, reconhecendo que havia ali um momento único de reconciliação entre dor e esperança. Para Patrícia, aquele encontro no cemitério não era apenas uma despedida renovada, mas a confirmação de que o vínculo com seu pai continuava intacto. O clímax de sua busca estava diante dela. A dor havia se transformado em certeza, e a saudade em inspiração para seguir adiante com uma nova força. A sensação que tomou conta de Patrícia ao deixar o cemitério foi de uma serenidade que ela não sentia há muito tempo. Era como se, em lugar da angústia que a acompanhava diariamente, tivesse nascido uma leveza que fluía com naturalidade. A narrativa interna que por tanto tempo repetia a ausência agora se transformava num diálogo íntimo entre memória e presente, e ela sentia que esse laço com o pai continuava a guiá-la. A transformação que se operava em seu coração não era brusca nem grandiosa. Era, sobretudo, profunda e suave. Havia algo que a reconectava com o propósito de continuar a vida com sentido, com mais amor e propósito. Ao caminhar de volta, cada passo parecia trazer mais clareza. A dor, mesmo presente, já não era paralisante. Agora, era combustível para algo maior. Dentro dela, crescia uma convicção de que o amor supera o silêncio da ausência e de que as lembranças podem servir como bússola para a vida. Esse novo entendimento ressoava em sua mente. A saudade não precisava ser um fardo, mas um lembrete constante de que aqueles que amamos continuam presentes, mesmo invisíveis. A presença sensível de Dona Ana, compartilhando aquela experiência, reforçara a certeza de que não estamos sozinhos em nossas perdas, e que, muitas vezes, uma voz externa, alguém que lê além da dor, pode nos oferecer o conforto que falta. Já a Iris, a mãe, também reforçava esse vínculo transformado, cuidando de Patrícia com um carinho que falava de acolhimento e de familiaridade profunda. Juntas,
Elas permaneciam conectadas por um sentimento de que ali havia algo renovado. Um encontro necessário com a ausência que agora, misteriosamente, trazia paz. Era como se aquela visita tivesse dado início a um ciclo novo dentro de Patrícia. A emoção pesada cedera lugar a uma inspiração silenciosa, capaz de conduzi-la com leveza e propósito. Ela entendia que a dor jamais desapareceria por completo, mas que aprenderá a acolhê-la de forma diferente, como guia, não obstáculo. Ao se permitir sentir, ao permitir-se amar mesmo na falta, ela se reconectava com uma força que sempre pertenceu à sua natureza. E, nesse despertar, crescia em seu coração o desejo de honrar a memória do pai não com lágrimas, mas com ações que refletissem o legado de amor e entusiasmo que ele deixou. A vida continuava, é verdade, mas com uma nova profundidade. Uma força que lhe permitiria seguir em frente com mais leveza, mas também com mais propósito e convicção. Ao final dessa transformação, Patrícia se sentia renovada, com a alma mais tranquila, com o espírito mais leve e com a certeza de que o amor, de fato, transcende a ausência física. A história de Patrícia se encerra com uma reflexão poderosa, que ultrapassa sua experiência pessoal e alcança todos aqueles que já sentiram a dor da ausência de alguém amado. Ao compartilhar essa jornada, ela deixa claro que a mensagem principal não é apenas sobre luto, mas sobre amor. O que realmente permanece, mesmo quando a presença física já não existe, é o vínculo eterno construído com gestos, memórias e afeto. Esse entendimento a conduz a uma nova forma de viver, em que a saudade não é vista como peso insuportável, mas como uma lembrança viva que reforça a importância do legado deixado por Silvio Santos. A partir dessa consciência, Patrícia encontra forças para transformar a dor em inspiração, mantendo-se fiel àquilo que sempre foi seu alicerce: a família, a fé e o amor incondicional. O que antes parecia um vazio sem resposta agora se revela como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Patrícia entende que o sonho não veio para atormentá-la, mas para guiá-la a um encontro necessário consigo mesma e com a essência de seu pai. A confirmação espiritual recebida de Dona Ana, somada ao apoio constante de sua mãe, abriu caminho para que ela encontrasse uma nova perspectiva sobre a vida. A ausência não desapareceu, mas ganhou um novo significado. Ao invés de ser encarada como fim, passou a ser reconhecida como continuidade, como um laço que se estende além do tempo e do espaço. Essa percepção é o que Patrícia deseja transmitir ao público. Todos carregam dentro de si a capacidade de transformar a saudade em combustível para seguir em frente. A dor que parecia insuportável se tornou uma oportunidade de reconexão com valores mais profundos, mostrando que a morte não interrompe o amor, apenas o ressignifica. A mensagem que emerge de sua experiência é universal. É possível atravessar a escuridão do luto e encontrar luz, desde que se esteja aberto a enxergar sinais, acolher emoções e valorizar os vínculos que nunca se desfazem. Ao concluir sua jornada, Patrícia se coloca diante de todos com a serenidade de quem compreendeu que o amor é imortal. Esse entendimento não apenas conforta, mas inspira. É nesse ponto que ela convida quem a acompanha a refletir também sobre suas próprias histórias, a reconhecer o valor dos momentos vividos e a honrar aqueles que partiram com atitudes que mantêm viva sua memória. Em suas palavras finais, ecoa a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, porque o amor que recebemos permanece como guia. Assim, a narrativa se encerra não com um adeus, mas com um chamado para viver com mais intensidade, gratidão e conexão. E assim, chegamos ao fim dessa jornada emocionante. Se essa história tocou seu coração, deixe que o amor continue se espalhando. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma nova narrativa, curta para mostrar que acredita na força dos laços eternos e compartilhe com quem também precisa sentir essa mensagem. Juntos, podemos transformar a saudade em esperança e manter viva a chama do que nunca morre: o amor.